Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre ferramentas de teste. Vocês já se perguntaram muitas vezes qual que é a principal função de uma ferramenta, enfim, de um framework de teste? Provavelmente aí a maioria das pessoas vai falar que a principal função é validar saídas, ok? Aí dependendo do framework vai ter um expect, vai ter um assert, alguma coisa nesse sentido. A gente vai validar se após um determinado input vai ter um determinado processamento, eu vou validar que uma determinada saída foi gerada conforme era para ter sido gerado, ok? Então essa provavelmente vai ser aí uma das principais respostas para a maioria das pessoas, beleza? Porém, né, que a gente como QA, enfim, a gente deveria pensar um pouco além disso, ok? Não apenas nessa validação dos resultados. O que mais, né, essas ferramentas aí teriam para oferecer para a gente, né? Vocês já se perguntaram, por exemplo, como é que o Selenium é testado? Será que o Selenium é testado com o próprio Selenium, né? Qual ferramenta que eles usam? Como é que eles testam o Selenium? Né? Então, existem aí várias outras abordagens, várias outras ideias que a gente deve levar em conta aí para escolher uma ferramenta, né? E principalmente um conjunto de ferramentas, porque eu vou mostrar aqui várias coisas que deveriam ser analisadas e provavelmente nem Selenium, nem Postman, nem, sei lá, alguma outra ferramenta, ela vai conseguir suprir todas essas necessidades. Claro, né, que vai depender das estratégias de cada um. Ok? Pode ser que a maioria das coisas aí que eu vou estar comentando não esteja na estratégia, mas com certeza absoluta é algo que deveria ser considerado. Beleza? Porque se a gente pensar, né, se a gente for um pouco além aí na validação dos resultados, né, das nossas saídas, a ideia não é somente checar as saídas, né? A ideia é realmente aprender, né, sobre os produtos através de uma experiência, né, explorando, experimentando o produto, né, e principalmente, eu acho que é o principal ponto, é encontrar problemas que realmente importam, que realmente podem gerar um risco para o nosso cliente, beleza? Com certeza esse é um dos principais objetivos de um teste, legal? Por exemplo, eu vou aqui colocar algumas anotações, né, no design de teste, ok? O que provavelmente são algumas coisas muito importantes que a gente faz e que talvez a gente não considera, né, quando a gente pensa em uma ferramenta. Por exemplo, produzir, né, uma massa de dados, ok? Outra coisa, por exemplo, né, mascarar dados sensíveis, dependendo da empresa, isso é um ponto muito importante, ok? Por exemplo, gerar fluxos de negócio, né, em alguns casos específicos, ok? São algumas coisas que provavelmente deveriam ser consideradas no design de teste, ok? Mas muitas vezes a gente não dá tanta importância, né? E como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? Né? São esse tipo de coisa que realmente vai aumentar a nossa produtividade e pode fazer com que a gente encontre problemas de fato nos nossos testes, nos nossos produtos. Legal? Outra, na execução, né, no uso do produto, que são algumas coisas, né, que não ficam tão evidentes no dia a dia? Por exemplo, configuração, ok? Configuração tanto do produto, do ambiente, enfim, ok? Outra, testar transações, né? Aqui a gente pode levar um pouquinho para o lado do teste de performance, né? Testar o produto em diferentes níveis, né? Em diferentes cargas de transações com diferentes características, ok? E vocês consideram isso no dia a dia? Com certeza é algo muito comum que vai acontecer com o produto, mas talvez a gente não dê tanta importância assim. Legal. Fazer cálculos. Dependendo do software, a gente vai ter cálculos complexos envolvidos, né? As nossas ferramentas elas facilitam esse tipo de atividade, ok? Outra, simular o software ou mesmo
o hardware, os nossos famosos, né, mocks, stubs, por exemplo. Legal. A maioria das ferramentas já considera isso, né? Mas é importante aí considerar isso, porque dependendo da forma como o software é desenvolvido, como é que o processo está desenvolvido na empresa, pode ser que muitas coisas elas não vão estar prontas quando elas são testadas, entre aspas, ok? Então a gente precisa de alguma forma simular isso, ok? Eu particularmente eu não gosto muito, porque querendo ou não é uma simulação, ok? Então não vai ser exatamente aquela situação real, beleza? Porém, em caso a gente vai precisar ter isso, beleza? Outra coisa, tráfego interno, tráfego de pacotes, por exemplo, ok? Isso aí pode abranger mais algumas coisas, por exemplo, análise desse log, desse tráfego de pacotes, né? Análise de log, monitorar, por exemplo, o processo, monitoramento de arquivos, enfim, talvez algumas ferramentas de debug, alguma coisa nesse sentido. Legal? Também são coisas aí que deveriam ser consideradas, ok? Por exemplo, né, na avaliação do produto, é muito parecido aí com o uso, né, mas a gente avalia o produto sob uma outra perspectiva, beleza? O que que a gente poderia considerar aqui nesse caso? Aqui sim, a gente poderia filtrar, por exemplo, classificar logs, ok? Visualizar determinadas saídas para análise, né? Aqui pode ser muito geral, né? A gente pode aí gerar determinadas saídas de um determinado fluxo de negócio, né? E como é que a gente vai estar analisando isso? Como é que a nossa ferramenta, né? Como é que os nossos testes fazem essa análise, né? E como é que a gente vai gerar essa análise? Então são coisas extremamente importantes que a gente às vezes não considera, ok? Outra coisa, por exemplo, gravar vídeos, evidências. Outra coisa que eu lembrei e muito importante, tá? Eu já passei por alguns problemas referente a isso. Preservar informações da execução de teste. Muitas vezes a gente acaba executando uma ferramenta, né, um determinado teste, e, sei lá, daqui a um mês ele é descartado, ok? Porém, aí, dependendo de como é que a empresa, de como é que o processo da empresa está definido, pode ser que as informações elas deveriam ser guardadas aí por anos, talvez, para a gente conseguir validar, ter realmente um histórico aí do que aconteceu, do que a gente realmente testou em determinada ocasião. Isso aí facilita, por exemplo, na hora de, né, foi encontrado um bug, né? Com certeza essas informações gravadas de uma forma legal vai facilitar muito aí a gente descobrir como é que esse bug foi inserido, como é que a gente provavelmente vai corrigir ele, o que ocasionou, né, a inserção desse bug. Então são coisas aí bem importantes, ok? Outra é a mesma coisa, né? Preparar relatórios, relatórios, né, para a própria empresa, para o time de QA, para os clientes algumas vezes, né? Como é que essas ferramentas geram esses relatórios? A gente pode mandar dessa forma, né? O quanto de trabalho manual nosso vai estar envolvido para a gente conseguir gerar esses relatórios? Será que vale a pena? Muitas vezes, olha só, um exemplo meio extremo, né? Mas pô, a gente encontrou uma ferramenta muito legal, tal, só que ela gera relatórios muito ruins. Então a gente vai gastar, sei lá, 2 horas por dia para gerar um determinado relatório que um determinado cliente solicita. Ok? Então são coisas a serem consideradas. Isso aqui é o principal objetivo do vídeo. Né? Não é vocês fazer tudo isso aqui que eu estou falando, mas sim, no mínimo, considerar, pensar sobre, para aí sim tomar a decisão. Faz sentido? Né? O que eu vou estar usando para cobrir essas situações? Legal? E tem um outro item também, né, que é mais a administração, né, a ferramentas de administração de testes, de bugs, enfim. Por exemplo, essas ferramentas elas possibilitam mapear estratégias,
caso de teste, conseguem identificar uma possível cobertura em determinado fluxo de negócio. Enfim, aí são coisas aí até já um pouco mais conhecidas, né? Por exemplo, rastreamento de bugs, requisitos, rastreabilidade, né, deles com os nossos casos de teste, com os nossos testes, enfim. Então, tem várias coisas aí bem interessantes. Legal. Então, a ideia era realmente abordar esses outros itens aqui para realmente aí gerar algumas ideias para vocês, né? A gente sabe que no nosso dia a dia a gente, pô, vamos automatizar, vamos criar caso de teste, vamos criar um monte de caso de teste e tal. A gente acaba gerando um número muito grande, a gente acaba focando naquilo que não é importante e muitas vezes a gente não considera nada disso aqui, ok? Então, é muito importante essa análise. Legal. Esse vídeo aqui, eu me inspirei aí um post em um blog, ok? Eu vou estar deixando aí o link desse blog caso vocês queiram ler de forma completa, né, sobre esse assunto aí. É bem interessante, é uma abordagem bem legal, né? Aí aprender através da experiência, enfim. Na verdade, é através do RST, que é o Rapid Software Testing, ok? Então, é uma abordagem, uma metodologia praticamente aí bem interessante, legal. Então, espero que tenha aí auxiliado, espero que eu tenha gerado aí ideias legais para vocês, que tenha gerado alguns insights, né? Porque no nosso dia a dia, como eu falei, muitas vezes há muito estresse, né? Muitas coisas acontecendo e a gente acaba não dando importância para algumas coisas que realmente são importantes aqui, dependendo do contexto que vocês estão. Se esse vídeo fez sentido, né? Então, pô, deixa o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.